Bom, gente, no vídeo de hoje nós iremos tratar sobre a modelagem ou a execução da cobertura, né, do nosso projeto. Tá? O telhado, assim como o piso e o piso, ele corresponde a um objeto que é criado a partir de croquis. Tá? Então, para a gente estar desenvolvendo o nosso telhado, a nossa cobertura, o nosso projeto, a gente vai o processo de trabalho, na realidade, ele é bem semelhante. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, antes de dar continuidade, é ir no nível do pavimento térreo, tá? Ou, na realidade, eu poderia acessar direto aqui um dos cortes, por exemplo, tá? Um dos cortes do nosso projeto. E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou ampliar um pouquinho a minha vista, né? Minha caixa de visão. Essa linha, para quem não estiver aparecendo, o controle relativo a essa linha, ela é feito aqui embaixo, né, pelo Right Crop Region, que é justamente é como se fosse uma caixinha que delimita o que é que está sendo visualizado dentro do nosso projeto. Tá? Eu controlo a visualização dela através dessa lâmpada, tá, que fica aqui embaixo, né, dentro da nossa área de trabalho. Tá? Mas por que a gente veio para cá? A gente veio para cá basicamente porque eu preciso criar, né, o nível de cobertura. Tá? Caso aqui a gente não consegue ver ele de forma adequada, então a gente vai olhar o corte, a gente vai olhar o outro corte, tá? Permite que a gente veja aqui mais ou menos o topo da nossa edificação. Tá? Então, por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai criar um novo nível, tal qual a gente falou. Tá? Então, eu vou, eu vou aqui em arquitetura, tá? Dentro de datum, tem um level, ou então o atalho LL, tá? Vou clicar uma vez, deixar ele snapar lá em cima, tá? Deixar ele chamar de nível 3 por enquanto. Depois a gente vai renomear esse nível, né, de acordo com a nomenclatura que a gente está adotando. Tá? Aqui a gente está usando N mais a numeração para que a gente possa ter uma sequência, né, relativa aos nossos níveis. Tá? Então, vou lá, onde tem nível 3, eu vou ativar o CAPS, colocar N3, dígito, cobertura. Perguntando se eu quero renomear o nível, eu quero sim. Tá? Tenho aqui meu nível de cobertura. Antes de a gente dar prosseguimento, a gente vai criar também mais um nível, que seria o nosso nível de subsolo, tá? Tá lá como N4, tá 2,37, porque a gente vai ficar com essa medida quebrada, a gente vai quebrar com 2,40. Aqui, onde eu tenho o nível 4, eu vou chamar de N0, tá? Eu vou chamar de subsolo. A gente já deixar esse nível pronto, porque a gente vai utilizar esse nível logo mais. Tá? Então, deixa eu lá como subsolo, perguntando se eu quero renomear. E aí eu tenho aqui os meus níveis organizados da forma adequada. Tá? Bom, no próximo passo, a gente vai planta de cobertura. Percebam que aqui ele não está exibindo nada. Tá? Então a gente vai lá no nos nossos controles, nosso view range, tá? Que a gente já viu em aulas passadas. Tá? Então vamos lá em edit, vou verificar como é que está a nossa configuração. Tá? Eu vou abrir aqui do lado só para a gente olhar um pouco como é que está, auxiliar um pouco melhor, primeiramente o que é que significa cada uma dessas categorias, tá? E justamente que tipo de configuração a gente precisaria estar fazendo, tá bom? Bom, então o View Depth corresponde basicamente à profundidade da vista. Tá? Então, como ele está associado ao nível 3 e a gente fez exatamente acima
o nosso nível de cobertura ela está exatamente no topo do edifício, tá? Então a profundidade da vista ela tem um offset de zero, tá? Então é como se realmente ela tivesse vinculada ao mesmo nível que a gente está. Então dessa forma a gente não conseguiria enxergar nada. Então eu vou colocar aqui Unlimited, vou mandar ele aplicar, tá? E verifiquem que agora, né, nossa planta baixa ela apareceu justamente porque nossa faixa de profundidade da vista ela ficou ela ficou ilimitada, tá? Não está aparecendo aqui no na minha no meu exemplo, né, no meu sample de visualização, mas assim, na prática o 6, né, que é o item que a gente configurou aqui, ele vai corresponder a essa faixa que está entre que seria justamente a profundidade, né, que é justamente essa faixa que fica abaixo do nível em que a gente está. Tá? Em relação ao cut plane, em relação ao topo, eu também vou deixar ilimitado, tá? E aí em relação ao cut plane, que é o plano de corte, a gente vai deixar ele um pouco mais elevado, a gente vai colocar aí uma altura de 3 metros, tá? Vou mandar ele aplicar e vou dar um OK. Tá? Isso a princípio não interferiu em nada, justamente porque a gente não tem uma cobertura aqui, tá? Mas a partir do momento que a gente tiver uma cobertura, a gente vai verificar aí que a gente vai ter algumas implicações, né, nesse cut plane que a gente definiu, né, nesse plano de corte que foi definido inicialmente. Bom, com o meu nível de cobertura devidamente configurado e inserido, né, dentro das minhas plantas de piso, a gente vai partir para o processo de produção da cobertura propriamente dita. Tá? Então, vou lá. Aqui a gente tem alguns modos de criação. Né? O Roof by Face ele corresponde basicamente a você criar uma cobertura por uma face, né, de uma massa, né, a partir da face de uma massa que vocês tenham criado. Tá? Então, no nosso caso, a gente vai estar trabalhando com o Roof by Footprint. Tá? A gente vai clicar. A caixa de propriedades, como a gente já viu anteriormente, dentro do Revit, ela é um elemento que é recorrente, né? Então ele vai estar presente em alguns objetos, tá? Em alguns tipos de elementos. Na realidade, através da caixa de propriedades que a gente vai conseguir fazer as principais edições dentro do nosso projeto. Bom, aqui na caixa de propriedades a gente tem o Base Level, que corresponde ao início, né, ao nível em que o nosso telhado vai estar sendo construído. Né? Na realidade, corresponde ao local em que a parte mais baixa, né, ou a base da nossa cobertura, ela vai estar definida. Quando a gente tiver o nosso telhado, que a gente inserir os nossos cortes, a gente vai verificar isso com mais clareza. Tá? Bom, então a gente vai criar uma cobertura, tá? Utilizando o mesmo procedimento. A gente vai lá em Edit Type, duplicar, tá? Eu vou lá colocar ponto, telha metálica. Tá? A gente vai fazer aqui algumas edições rápidas, tá? Eu vou clicar em editar. Como a gente está simulando uma cobertura metálica, a gente vai colocar uma espessura de 14 centímetros e a gente vai fazer algumas modificações no material. Tá? O procedimento que a gente adota, né, que a gente vai adotar, é sempre o mesmo. Né? A gente vai pegar um material existente. Então, a gente vai pegar um material existente, tá? A gente vai duplicar esse material, tá? Eu vou chamar de ponto cobertura telha 1, que a gente acabou tendo dois materiais, que eu já tinha um feito pronto no meu arquivo. Então, vou chamar de cobertura telha 1, não tem problema. E aí a gente vai fazer aqui algumas modificações, tá? Em relação à edição básica, né, de materiais, a gente tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Eu vou ter o padrão de superfície e vou ter o padrão de corte.
No nosso caso, a gente vai trabalhar com o padrão de superfície, tá? E o padrão de corte. Isso vai determinar como o objeto ele vai ser representado no modo de visualização de Hidden Line. Tá? Evidentemente, se você quiser, a gente pode estar aí definindo materiais de render, características como textura, brilho, enfim. Isso a gente vai abordar de forma mais aprofundada depois. Tá? Bom, para o nosso resultado final, o que a gente vai estar trabalhando é basicamente com o padrão de superfície. Tá? Que por default, né, ele vai vir como nenhum. Vou aplicar uma vez. Eu tenho o drafting, tenho o model. No nosso caso, a gente vai trabalhar com o model. Tome um certo cuidado na hora de estar definindo esse padrão para o nosso exercício, que vocês trabalhem com model, tá? Não com o draft. Tá? Então, a gente vai pegar uma achura vertical. Tá? Vou duplicar. Tá? Com uma achura vertical 2, vou colocar ponto. Abertura metálica. Tá? Espaçamento tá como 6 centímetros, 7 centímetros e meio, a gente vai colocar 14 centímetros, dá um ok, dá um ok. Vejam que meu padrão de superfície ele já aparece ali. Se a gente porventura quisesse alterar a cor, quisesse que ele aparecesse vermelho, por exemplo, vejam que ele está vermelhinho ali, tá? Então a gente tem aí a possibilidade de estar controlando como que essa achura ela vai ser visualizada dentro do nosso projeto. Tá? Em relação ao cut pattern, a gente poderia fazer isso com as paredes, a gente poderia fazer isso com outros tipos de objetos, mas, por exemplo, posso colocar aqui um preenchimento sólido, tá? E posso pedir para que esse elemento, né, os objetos com esse material, eles sejam visualizados em cinza. Tá? Então, vou mandar ele aplicar, vou dar um OK, OK, novamente, OK. Tá? E aí a gente vai para o processo de desenho, né, especificamente. Então, eu posso trabalhar com retângulo, posso trabalhar com pickline. No caso, acho que o procedimento mais rápido, pelo menos para mim, acho que é trabalhar diretamente com retângulo, com um offset. Né? Lembrem que cobertura normalmente, nossa cobertura para esse projeto especificamente, ele tem um beiral. Tá? Então, vou lá em offset, vamos trabalhar com um beiral de 45 centímetros, sem nenhuma consideração do ponto de vista bioclimático, né? Na realidade, porque também não é o enfoque, né, do nosso trabalho, mas assim, vamos trabalhar com esse beiral, tá? E aí vejam que é muito semelhante ao processo de trabalho de pisos, tá, e lajes, né, por exemplo, que são objetos que trabalham com sketch. E aí o que a gente teria que reparar, né, aqui? Primeiramente, eu queria que vocês percebessem a existência, né, de 4 triângulos, um para cada uma das linhas que a gente está trabalhando, e esses triângulos eles significam basicamente quais são as direções da inclinação que vocês vão estar trabalhando. Tá? Então, por exemplo, a gente vai encerrar aqui. Tá? Então, o que ele está perguntando aqui é se eu quero que essas paredes que estão destacadas, se elas sejam associadas até o meu telhado. Por enquanto, a gente não vai alterar isso, a gente vai dizer que não, tá? Dizer não. E a gente vai visualizar no 3D, vejam o que é que ele nos deu. Como a gente deixou aqueles triângulos, o slope, né, a inclinação foi mantida, né, nas 4 linhas, nas 4 direções, vejam que ele nos deu um telhado de 4 arcos, tá? Não é bem o que a gente necessita. Então, volto lá, seleciono meu telhado, Edit Footprint, e, por exemplo, se eu clicar nessa linha, vejam que aqui embaixo eu tenho Define Slope, e aqui na minha caixa de propriedades também. Aqui a gente pode estar definindo a inclinação, tá? E se eu, com a minha linha selecionada, se eu desabilitar o Slope, tá? Então, posso fazer por aqui ó, lá em cima,
ele vai remover, né, uma das minhas águas, tá? Então eu vou dizer aqui que sim, né, que quero encerrar. Tá perguntando mais uma vez, quero, mas eu não quero. E aí vejam que tipo de cobertura ele nos deu, né, nos possibilitou. Então, a gente consegue fazer esse controle, né, da cobertura, da inclinação da cobertura, né, através, né, das linhas. Então, o que acontece aqui? Eu quero que o meu telhado ele caia nessa direção e caia nessa direção. Então, eu preciso remover, né, esse slope aqui. E aí, no caso, né, a gente precisa ainda definir a nossa inclinação. Nossa inclinação, ela eu já fiz esse cálculo, é de aproximadamente 42,28%. Tá? Vamos aplicar, perguntando mais uma vez, mas eu vou dizer que sim. E aí, quando a gente for no nosso 3D, vejam que a nossa cobertura, né, que o nosso telhado, ele já está aí devidamente adequado, né? Está devidamente compatível, né, com aquilo que a gente estava esperando. Ainda falando em cobertura, tá? A gente fez um telhado bem genérico. Outra coisa. Se a gente der um zoom aqui, vejam que existe um certo desalinhamento da minha achura. Então, na realidade, se isso aqui tem a mesma espessura, essas linhas, elas obviamente deveriam estar sendo encontradas. Você pode falar que é um detalhe insignificante, você pode dizer que é um preciosismo, mas esses pequenos cuidados que a gente tem com o desenho, com o trabalho, né, com o desenho que você está desenvolvendo, eles são essenciais na qualidade do material que você está produzindo. Então, é, é importante realmente que vocês se habituem a trabalhar de forma precisa, né, da forma mais precisa possível. Tá? Claro que haverão situações e situações, mas o ideal é que vocês realmente vocês trabalhem dessa forma. Então, ele está com o tamanho, fica com a distância errada, tá? Acho mais fácil, posso ligar um offset. Tá? Vou fazer uma cópia aqui, constraint, cuidado, não viu, vai modify, cópia, perguntando se eu quero salvar assim. Então, copiar meu plano de referência, enter, um ponto, eu vou digitar os 14 centímetros, que é a dimensão que a gente está trabalhando, tá? Vou deletar esse planinho de referência aqui, porque enfim, precisaria ter que eu possa fazer isso melhor, tá? Lembrando, o atalho para plano de referência é RP, tá? Ou você pode vir em arquitetura, Half Plane, pega o pontinho, tá? Opa! Então assim, tá aqui. Chegou, 90 graus, CO, que é o atalho para cópia, clico lá no objeto que eu quero copiar, dou um Enter, tá? E aí eu arrasto 14 centímetros, que é o que a gente deseja, tá? Vou descer um pouquinho para cá. Vou colocar mais aqui também, tá? O que a gente vai fazer agora com essa achura? A gente vai alinhar, tá? Modify, Align ou AL, tá? Então, clico no plano de referência, clico em uma linha da achura, tá? Embaixo, mesma coisa, plano de referência, linha da achura,
E aí vejam que agora nossa Shura ela está coincidente. Se eu não vou precisar mais dos planos de referência, agora eu posso deletar esses planos, tá? Como se trata de uma cobertura metálica, ela nos dá aí algumas, enfim, ela não vai ter uma necessidade, ela tem, não é que não tem uma cumieira, ela tem uma cumieira, só que ela é diferente do que você tem numa cobertura colonial, tá? No entanto, o que a gente vai abordar ainda agora, só para a gente finalizar essa questão de cobertura, é só ficar um pouco mais para poder visualizar melhor nossos objetos, tá? Mas assim, o que a gente vai abordar agora, na verdade a gente vai fazer aí um pequeno ajuste, né? A gente vai usar uma pequena estratégia para dar um acabamento um pouco melhor para esse telhado. Na realidade, se a gente for no 3D, percebam que a nossa parede, ela está, nossa cobertura na realidade, ela está devidamente apoiada na nossa parede. Na prática isso não acontece, né? A gente tem aí uma estrutura, tá? Que fica entre o topo da parede e a cobertura propriamente dita. Essa estrutura, na realidade, é que é responsável por sustentar o nosso telhado. Evidentemente, o Revit a gente consegue fazer isso, né? No entanto, a gente precisa ter algumas famílias específicas, né, de ripa, né, que corresponde ao madeiramento ou à estrutura metálica que você estiver adotando, tá? No nosso caso, a gente não vai editar. Como a gente falou, a gente está um pouco mais preocupado com a questão do processo, né? Então, como a gente está trabalhando também no nível básico de Revit, a gente não vai entrar aí em algumas questões relativas ou muito profundas no que diz respeito, que dizem respeito, na realidade, à edição de família, tá? Então, isso acaba que vai ficar para vídeos futuros. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai em uma elevação, tá? Só ficar aqui me só para me situar um pouco. Então, o norte está para cima, a gente vai para oeste. Tá? A gente vai na elevação oeste, e aí o que a gente vai fazer aqui? Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente falou, a gente precisa fazer alguns arremates na nossa cobertura, né? Por exemplo, como a gente disse, as nossas paredes, elas enfim, elas não estão tocando a cobertura propriamente dita, tá? Porque na realidade essa inclinação ela não é, enfim, ela não é, o cálculo não dá uma inclinação muito precisa, então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou deletar esse plano de referência, tá? Eu vou pegar essa parede, vou em Edit Profile e vou usar nosso querido conhecido Align, tá? Vou alinhar a minha parede lá em cima, vou encerrar, fazer a mesma coisa com a nossa pele de vidro, tá? Se tiver dificuldade em selecionar a pele de vidro, uso o Tab, tá? Clico, Edit Profile, mesma coisa, tá? Ficar lá minha linhazinha de cobertura, mandar ele alinhar, tá? Aqui a gente vai fazer um outro alinhamento que é em relação à parede, tá? Remove Constraint, não se preocupem com isso no momento, tá? Mando ele encerrar. Veja que agora a minha cobertura está certinha. Vou agora na fachada sul, o mesmo procedimento, tá? Primeiro pego a parede, Edit Profile, clico a linha, mando ele alinhar, encerro. A mesma coisa com minha pele de vidro. Se ela tiver dificuldade de selecionar um objeto, usem o Tab, né? Porque ele vai saltar de um elemento para outro. Então, quando ele selecionar a esquadria inteira, clica na esquadria, Edit Profile. Mesma coisa, alinhar,
que é o que a gente estava falando, a gente sempre tentar deixar o nosso modelo, no caso do Revit a gente pode sim falar em modelo, o mais próximo possível daquilo que, enfim, do modo como ele seria construído de fato. Então a gente precisa realmente fazer esses ajustes na parede, é que a gente só poderia fazer de fato quando a gente tivesse inclinação, tá? Então, quando eu finalizar, se a gente olhar no 3D agora, já que aqui o nosso projeto está muito mais conformado, né? Então a gente tinha um erro aqui, na verdade aí meio que resolveu, tá? O arremate aqui na parede, não sei se, enfim, verifiquem aí depois nos arquivos anteriores de vocês, vejam que verifiquem como era, né? E vejam como o arremate dessa maneira ficou muito mais adequado, né? Porque, na realidade essa esquadria ela vai acabar nesta parede, né? Na realidade ela não entra dentro da parede do fundo. E aí, para a gente finalizar, o que a gente vai fazer aqui agora? Se eu selecionar o meu telhado, se a gente clicar, né, lá nas propriedades, a gente descer um pouquinho, verifique que a gente tem o slope de glazing, que eu não vou saber como é que está na versão em português, mas o que ele corresponde, o que isso significa na prática? Ele permite, né, que a gente possa criar que a gente possa criar janelas, você pode colocar dessa forma. Na realidade, o termo correto seria esquadrias, né, esquadrias especiais que fiquem nos planos de cobertura. E ele funciona, né, de forma muito semelhante às paredes cortinas. Tá? Então, a gente vai clicar aqui em vidraça inclinada e vejam que o que ele fez? Ele colocou aí uma cobertura de vidro, né, para o nosso projeto, que não é o que a gente não é o que a gente precisa, não é o que a gente necessita, tá? Mas que tipo de coisa, né? O slope de glazing, o vidraço inclinado, ele me permite fazer. Com esse elemento devidamente selecionado, eu vou clicar lá em Edit Type, mandar ele clicar de novo. Eu posso usar essa vidraça inclinada para, enfim, para outros usos e funções, tá? Mandar dar um OK. E aqui o que a gente tem aqui? Tem o Curtain Pane, o painel de cortina, né? Ele corresponde basicamente ao modo, tá? Que aqui está como nenhum, mas na prática, mesmo quando ele tem nenhum Revit, ele vai entender como sendo, ele vai aplicar um pano de vidro, tá? O que a gente quer na realidade é o painel de sistema vazio, ou seja, eu não quero nenhum elemento ali, tá? E aí percebam que a gente tem dois grids, tá? Que permitirão que a gente faça aí algumas configurações de malha. Então, grid 1 e grid 2, o primeiro grid corresponde aos elementos verticais, e o segundo grid corresponde aos elementos horizontais. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ele está com nenhum. Eu vou colocar espaçamento máximo, tá? Ele está aí como 1,5, mas a gente vai colocar. Vamos deixar 1,5. Tá? O grid 2 a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A mesma configuração, tá? Maximum spacing. E o grid mullions. Que esses mullions eles correspondem? Eles correspondem aos montantes, tá? Que são os elementos que compõem esse grid na prática, tá? Então, eu vou ter o interior e vou ter os de borda. Os de borda a gente vai deixar nenhum, tá? Porque se a gente aplicar uma borda aqui, é como se a gente tivesse uma peça passando por toda a nossa cobertura, não é o que a gente deseja. O que na realidade a gente precisa são as bordas interiores, tá? Então, eu tenho um interior type, tá? Então eu tenho um montante circular de 25 milímetros, né? Ou seja, 2,5 cm. Tenho um montante circular de 5 centímetros, tá? Ou 50 milímetros. Então, no caso, a gente vai usar de 50 milímetros. No grid 2 a gente vai utilizar também o mesmo raio, tá? Eu vou dar um OK. E aí vejam que ele produziu, né, ele produziu aí uma malha, né, um gradezinho,
uma malha estrutural para o nosso telhado, tá? Eu sei que, enfim, a gente poderia ajustar isso de outras maneiras, tá? Você vai encontrar aí alguns vídeos na internet que, na verdade, esse telhado é copiado várias vezes e aí é feito um grid para horizontal, grid copia esse telhado para os grids na horizontal, o telhado para o grid na, na vertical, tá? E aí esses elementos eles ficam sobrepostos uns sobre os outros, que na prática é o que acontece dentro de um telhado. No entanto, dependendo do tipo de projeto e até mesmo do desempenho da máquina que você tenha, talvez não seja tão interessante você fazer esse tipo de detalhamento, porque isso vai exigir uma certa velocidade, um certo, enfim, você vai precisar de uma certa capacidade de processamento, tá? Mas na realidade, como a gente está trabalhando de forma um pouco simplificada, aliás, forma bastante simplificada, então, para o que a gente está pretendendo aqui, que é simular de forma um pouco mais precisa, né, esses telhados, esses múltiplos, né, essa estrutura, para a gente isso que vai ser mais que o suficiente. Até porque a gente pode alegar aí que se trata é, de uma cobertura metálica, né, que aí ela, em tese, ela poderia nos dar esse tipo de liberdade, tá? Mas a gente sabe sim que tem aí algumas questões de ordem técnica que deveriam ter sido pensadas anteriormente. Mas não vamos sofrer com isso, tá? Bom, o que a gente vai fazer ainda agora? Eu vou pegar esse sistema que a gente criou e eu vou mover, tá? Eu vou pegar esse elemento aqui, vou mover ele até o topo da minha parede, tá? O que eu vou fazer ainda? Ainda vou fazer mais uma coisa, é justamente copiar, né, esse telhado, né? Então, se a gente, você tem, nosso montante tem 5 centímetros, então a gente vai copiar ele em 5 centímetros assim. Então, eu vou selecionar o de cima, tá? E vou lá selecionar minha cobertura metálica inicial, tá? E ainda não está bem certo. Então, esse ajuste é um pouco mais chato mesmo, tá, gente? Que precisa, enfim, precisa meio que fazer isso manualmente, né? Principalmente no caso desse projeto que ele é inclinado, que as águas elas são inclinadas, né? Então a gente pode ter uma certa dificuldade na hora de, enfim, na hora de realizar esses alinhamentos, tá? Bom, para essa videoaula, né, relativa à cobertura, né, eu acho que para dentro daquilo que a gente propôs, né, acho que isso é bem, nosso modelo, né, ele está bem satisfatório. Na nossa próxima aula a gente vai trabalhar basicamente, a gente vai arrematar um pouco, a gente vai criar uma garagem, tá? A gente vai colocar aqui um pilar, né, nossa varanda está voando, e aí a gente vai encerrar de fato a nossa modelagem, ok? A gente até a próxima e muito obrigado.